América quer o Carlos Vinícius. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o resumo do Grêmio, beleza? Então já vamos lá, temos algumas notícias, vamos começar a partir justamente dessa principal. O América do México está sondando o Carlos Vinícius, então a notícia por inteira é a seguinte. A América do México realizou uma proposta oficial ao Carlos Vinícius nas últimas semanas. O clube mexicano ofereceu cerca de 6 milhões de dólares, uns 31 milhões de reais, de salários por ano, aliás, né? Caraca, olha a proposta, bicho. 31 milhões de reais por ano. Tá maluco. Podendo chegar a 7 milhões de dólares anuais através de bônus. Caraca, uma baita proposta, hein? E eu me senti assim, pô, se eu recebesse uma proposta dessa, eu aceitava. Inicialmente, o Carlos Vinícius recusou a investida, mas o interesse da equipe mexicana segue. Em paralelo, o diálogo com o Grêmio está em andamento para a renovação dele. Caraca, 31 milhões de reais por ano, cara. 31 dividido por 12, isso daí deve dar uns 2 milhões e meio de reais por mês, cara. Incrível, né? Imagina receber uma proposta dessa. É de fato muito chamativo uma proposta dessas, né? Só que lógico, ele perderia a visibilidade que ele tem no Grêmio. Ele já é um jogador rodado, que já jogou em Premier League, que já jogou em campeonato italiano, campeonato turco. Então ele já tem toda essa rodagem no futebol internacional. Ele não tem mais o porquê de se aventurar em ligas assim, né? Muitos jogadores jovens com certeza aceitariam essas propostas. Como ele já tem toda essa rodagem, esse é um grande fator que pode fazer com que ele recuse uma proposta dessas, né? Financeiramente seria melhor, com certeza, mas a idolatria que ele tem no Grêmio, dificilmente ele conquistaria no América. Não é nem que ele não tem futebol para isso, mas é porque não são brasileiros, não tem toda essa ligação. Mas de fato a torcida do América é apaixonada, é um time muito grande, é um time que tem o Rafael Veiga, é um time que tem o Lima, ex-Grêmio e ex-Fluminense, que tem o Brian Rodrigues, jogador uruguaio. Até pouco tempo atrás o técnico era o André Jardine, brasileiro. É um time forte, é um time muito tradicional e que tem dinheiro também. Vamos ver, a princípio o Carlos Vinícius recusou essa oferta. O Marlon tá fora da partida contra o Atlético Mineiro. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, o jogo já tenha ocorrido, né? O jovem Pedro Gabriel deve assumir a posição. Parece que o Vila Sante também não vai jogar, ambos jogadores que ficaram muito tempo afastados por lesão. E sendo bem sincero, eu acho que de fato, tanto o Marlon quanto o Vila Sante não devem jogar esse jogo. Eu sei que dentro de campo isso vai ser prejudicial para o Grêmio, mas não vale a pena você correr o risco por conta de um jogo lesionar o jogador novamente. O Marlon ficou muito tempo parado e o Vila Sante mais ainda. São jogadores que não valem o risco de colocar num gramado sintético. Neste momento, pelo menos não. Então, sinceramente, eu acho que tem que tirar eles mesmo desse contexto. E a próxima notícia, que é a última, inclusive, é para complementar isso do Vila Sante. Ó. Então, a tendência é que Krovinovic seja titular na partida contra o Atlético Mineiro, fazendo assim a estreia dele. O time ainda não foi comunicado aos atletas, o time titular, né? O Vila Sante será poupado para o duelo, assim como o lateral esquerdo Marlon, e o croata deve ser escolhido como substituto ao paraguaio. Sendo bem sincero, acho que está correto. Tanto o Marlon quanto o Vila Sante deve ser tirado desse contexto contra o Atlético. Sinceramente, eu acho que o jogador tem que saber jogar em gramado sintético, mas depois do trauma que esses jogadores devem ter tido com o tempo de lesão que eles ficaram parados, eu acho que de fato é bom evitar colocar eles nesse tipo de situação. Dentro de campo o time perde um grande lateral esquerdo, perde um grande volante, jogadores que mudaram o patamar do Grêmio, mas que não vale a pena colocar o risco da integridade física deles nesse contexto. Então, sinceramente, coloca o Pedro Gabriel no lugar do Marlon mesmo e já dá a chance do Krovinovic jogar nesse meio de campo. Vai ali com o Noriega. Poderia até tirar o Nardoni, porque o Nardoni não vem tão bem, não marca muito, inclusive, pelo que deveria fazer. E não tendo o Vila Sante para compensar o Nardoni, eu acredito, eu pelo menos iria com o seguinte meio de campo. Eu iria com o Noriega, Dodi e Krovinovic. Eu tiraria o Noriega do time, o Nardoni do time também. Tá? Não tendo o Vila Sante para compensar o Nardoni. Pô, toda hora eu confundo Nardoni e Noriega, né, cara? Não tem como não confundir. Os dois começam com N, os dois fazem esse meio de campo, né? Mas para esse jogo contra o Galo eu iria com Noriega, Dodi e Krovinovic, tá? Sendo bem honesto, eu faria esse teste. Pouparia o Vila Sante e tiraria o Nardoni também desse contexto. Por não ter o Vila Sante para compensar sempre ele. Enfim. E de notícias são basicamente essas, beleza? Tá ok? E assim a gente fecha esse resumo do Grêmio, com Carlos Vinícius sendo especulado, mas a princípio recusando a oferta do América, Marlon e Vila Sante sendo desfalques contra o Atlético, e ali
Krovinovic e Pedro Gabriel provavelmente assumindo a titularidade. Vamos ver como vai ser esse jogo contra o Atlético Mineiro. Tende a ser um jogo bem complicado. O Galo tá em meio aos confrontos contra o Bragantino na Sul-Americana também, mas a volta vai ser em Minas, então não tem por que poupar nesse jogo, porque a volta já vai ser nesse contexto jogando em casa, né? Enfim, um jogo que tende a ser muito difícil, mas a gente tem que acreditar, né? Eu lembro que no ano passado a gente ganhou lá com o Mano Menezes, o Carlos Vinícius tinha sido expulso naquele jogo, inclusive, e o Grêmio venceu naquele contexto. Acho que uma coisa que a gente pode se apegar é que o Pavão tá numa fase incrível e pode ter uma lei do ex do Pavão contra o Atlético Mineiro. Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode sim se apegar. Enfim, vamos torcer pro Grêmio ganhar do Galo, né? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.